Olá, paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde ou boa noite, boa madrugada para você que me assiste nessa hora. Sejam todos bem-vindos a esta série de mensagens sobre o tema bloqueios estruturais. Eu sou o Dr. Walter Adriano, eu sou pastor, sou teólogo, sou especialista em ciências da felicidade e estou aqui para te ajudar na sua caminhada com Deus. Estou aqui para te ajudar em seus relacionamentos e também para te ajudar nas situações de conflitos, de crises existenciais ou espirituais que você possa enfrentar na sua vida. Nós somos parte do reino de Deus. E o reino de Deus, diz a Bíblia, é um reino que não pode ser abalado. Deus preparou estrutura dentro da sua palavra através do nome de Jesus, para que você e eu tenhamos uma vida de vitória aqui na face da terra. Bem que Jesus nos alertou que no mundo nós teremos aflições, mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é possível você vencer as suas crises, é possível você superar as suas limitações, é possível você vencer as tentações e vencer os seus pecados. É possível viver uma vida abundante debaixo da graça e do poder de Deus. Como eu disse no princípio, eu sou o Dr. Walter Adriano, eu sou pastor e estou aqui hoje para falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre bloqueios estruturais. E você deve estar provavelmente se perguntando o que são bloqueios estruturais. Bom, na língua portuguesa, a palavra bloqueio, ela simboliza duas coisas, tem dois sinônimos principais. Ela pode ser sinônimo de impedimento e ela pode ser sinônimo de barreira, ou seja, alguma coisa que impede o progresso de outra. Alguma coisa que faz barreira para limitar o progresso de outra, ou acontecimento, ou limitar alguém de chegar à próxima fase, ao próximo nível, ou então limitar alguém de alcançar seus objetivos. Impedimentos e barreiras são duas palavras muito faladas na nossa língua portuguesa. E nós falamos exatamente nos momentos que não temos sucesso, que tentamos de alguma forma superar algum problema, alguma situação, mas de repente nós fomos tolhidos por alguma força fora do controle ou por algum evento fora da nossa capacidade, ou então não estávamos preparados para conseguir dar sequência para suprir aquela necessidade. Quando olhamos na Bíblia, entendemos que bloqueios estruturais, elas podem ser fragilidades, deficiências, fraquezas, impossibilidades. Bloqueios estruturais representa tudo aquilo que possa atrapalhar o seu progresso na caminhada com Deus. Tudo aquilo que pode se tornar uma pedra de tropeço, tudo aquilo que pode se tornar uma barreira muito grande na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Jesus, na direção de Deus para a sua vida. Eu sei que como cristão, todos nós temos a necessidade e a vontade de alcançar resultados, objetivos. Somos pessoas de fé e acreditamos exatamente naquilo que a palavra diz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas de repente, muitos cristãos, em vários momentos da sua vida, eles precisam ter que lidar com situações fora do seu controle. Situações em que as suas emoções falam mais alto, seus sentimentos falam mais altos, situações em que a sua ignorância fala mais alto, ou então a sua deficiência, ou mesmo, se formos muito ousados, em certa medida, a nossa incompetência. Na verdade, bloqueios estruturais são barreiras, são impedimentos que podem ser mentais, psicológicos, emocionais, espirituais ou até mesmo sociais, dependendo do nosso status social ou da nossa condição na sociedade. Pois bem, hoje eu vou apresentar para vocês o exemplo de Moisés. No capítulo 18 de Êxodo,
nós vemos um episódio muito grande. O sogro de Moisés, Jetro, ele leva a sua esposa e os seus 2 filhos, que é Gerson e Eliezer, para entregar então a Moisés, porque Moisés, casado com a filha de Jetro, Moisés era seu genro. E naquele dia em que o sogro de Moisés levou os 2 filhos e a esposa de Moisés para que estivessem com o seu marido e pai, ele deu graças e glória a Deus por causa das manifestações de Deus perante o povo de Israel. Moisés contou de todas as maravilhas que Deus fez. Moisés, inclusive, falou de como Deus matou os egípcios no Mar Vermelho. Moisés contou as maravilhas do Manã e tantos os milagres que Deus fez. Jetro deu glória a Deus, Jetro ficou feliz, Jetro exaltou ao Senhor, mas no outro dia, Jetro ficou observando Moisés trabalhar. E é aí que começa o problema. Estamos exatamente no capítulo 18 do livro de Êxodo. A Bíblia diz que quando Jetro observou Moisés trabalhando, ele conseguiu entender que Moisés ficava o dia inteiro atendendo o povo. Moisés ficava o dia inteiro atendendo as pessoas para julgar os casos, as causas, ou seja, Moisés desempenhava, além de patriarca e líder, ele desempenhava as funções de juiz para tratar de cada situação que o povo tinha. Então o povo inteiro vinha até com Moisés. E Moisés trabalhava de manhã até o fim do dia. Moisés não tinha tempo para si mesmo, para cuidar dele. Moisés não tinha tempo para cuidar da sua família. Moisés não tinha tempo para cuidar dos seus filhos. Moisés não tinha tempo sequer para descansar. Imagina você acordar pela manhã às 7 horas e ter que atender o povo inteiro do Senhor. Os problemas do povo nunca acabam. E eram casos atrás de casos. Moisés ficava o dia inteiro. Jetro observou muito bem o trabalho de Moisés. E no capítulo 18, no versículo 17, Jetro começa a se manifestar. Eu vou ler para vocês o versículo 17 até o 20 do capítulo 18 de Êxodo, para que você entenda o que Jetro falou para Moisés e você vai entender quais eram os bloqueios estruturais que Moisés tinha na sua vida e na sua liderança. Êxodo 18, 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Você não está trabalhando bem, Moisés. Versículo 18. Totalmente desfalecerás, ou seja, você vai morrer. Assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Moisés, você não pode fazer sozinho. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Versículo 21. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem o povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio difícil tragam para ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás, olha aí, a ti mesmo te aliviarás, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Queridos, Jetro olhou para Moisés, irmãos, prestem atenção. Moisés é o cara que olhava a Deus face a face. Moisés era o cara tomado da unção tremenda, poderosa. Moisés era o cara que não precisava receber revelação ao dormir, porque Deus esperava ele para falar cara a cara, tete a tete. Mas quando Jetro observou o trabalho de Moisés,
Jetro observou que Moisés tinha alguns bloqueios. O primeiro bloqueio era um bloqueio na metodologia do trabalho. Moisés centralizou o trabalho todo para ele. E o que acontecia? O povo tinha que esperar o dia inteiro para ser atendido apenas por Moisés. As pessoas demoravam na fila do agendamento o dia inteiro para resolver uma causa mínima. E também Moisés levava o dia inteiro para atender o povo, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para cuidar dele mesmo. Então, o primeiro bloqueio que Jetro observa na metodologia de trabalho de Moisés é isso aí. Era uma metodologia centralizada que estava prejudicando ele, cansando ele, e ele cedo pegaria uma doença, ele cedo poderia morrer. Foi o que Jetro disse. Você cedo vai desfalecer. Não só você vai desfalecer, como o povo também vai desfalecer, porque passa o dia inteiro de pé esperando por você. Em segundo lugar, Jetro, ele consegue notar um outro bloqueio na vida de Moisés. Jetro aconselha Moisés a repartir a carga, a aliviar a carga, escolhendo homens, líderes de 1.000 pessoas, líderes de 100 pessoas, líderes de 50 pessoas, líderes de 20, até líder de 10, instruindo eles para que as causas pequenas pudessem ser julgadas por eles e as causas mais difíceis por Moisés. Ali havia o segundo bloqueio. Apesar de que Moisés era um líder cheio do poder do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, a sua metodologia de trabalho era centralizada. E em segundo lugar, Moisés não sabia delegar poder. Moisés tinha sérios problemas na questão de administrar os recursos humanos que ele tinha. Ele subestimava os recursos que ele tinha. Ele não olhava para aqueles homens. Ele tinha homens sábios, homens competentes, homens cheios de poder, cheios de graça como ele, mas ele não abria mão, não liberava trabalho para eles, não delegava para eles trabalho. Ele preferia continuar na sua metodologia centralizada, e isso estava matando ele e estava matando o povo também. Isso é uma lição muito grande. Moisés, o homem que via face a face a Deus, tinha sérios problemas de administração. Tinha sérios problemas de administrar os recursos humanos que Deus colocou na mão dele. Tinha sérios problemas de abrir mão das suas competências para dar para outros. Então talvez você esteja me ouvindo e você seja um líder, você seja um pai, você seja uma mãe, e dizer, não, mas eu sei fazer tudo, eu faço do jeito que eu quiser e sempre dá certo, e sempre dá bem. Qual era o problema de Moisés? Moisés estava concentrado na manifestação de Deus na vida dele. Era um bloqueio psicológico, mas também era um bloqueio a nível da intelectualidade. Ele precisava ser capacitado para entender um pouco de administração. Jetro era sacerdote. Jetro tinha sobre seu comando vários homens que cuidavam do seu gado. E, aliás, Moisés foi um deles. Moisés cuidou do gado do seu sogro, e foi cuidando do gado do seu sogro que ele teve um encontro com Deus. Se aquele sogro nunca tivesse delegado o poder para ele, nunca tivesse reconhecido que Moisés tinha competência agora para administrar aquele grupo de ovelhas, quem seria Moisés? Ele nunca teria um encontro com Deus. Então, a principal questão aqui é alguns líderes, algumas pessoas em posição de autoridade, como pais, esposos e por aí fora, estão muito fechados na sua própria competência, na sua própria metodologia. Não são pessoas dispostas a ouvir, não são pessoas dispostas a entenderem o seu trabalho na visão dos outros. E uma das coisas que pode ajudar você a vencer os seus bloqueios estruturais é ouvir os outros. Um líder precisa se aconselhar. Um pai precisa buscar conselho de outro pai sobre como lidar com seus filhos. Um líder precisa ouvir outros. Olha o que Jetro disse a Moisés no versículo 19 do capítulo 18 de Êxodo: ouça agora a minha voz e Deus será contigo.
ouça agora a minha voz e Deus será contigo. E é verdade. Esses 70 homens que Moisés acabou por escolher foram os mesmos que Deus derramou o Espírito sobre eles. Deus derramou a unção sobre eles. Deus trouxe a capacitação espiritual por cima daquela metodologia que organizou o funcionamento todo do trabalho. Ou seja, Moisés tinha tanto poder, mas ele não entendia muito de gestão administrativa, não entendia muito de recursos humanos. Ele não entendia de uma liderança servidora, ele tinha uma liderança concentrada, que tinha as características de uma liderança ditatorial no nosso tempo. Porque tudo era centralizado e tudo dependia de Moisés. Era um bloqueio na vida dele. Então, o meu alerta aqui é para os líderes, para os pais, para os maridos, para as esposas, para diretores de escola, líderes de empresas, executivos. Ouça o outro lado. Esteja pronto para ouvir seus subordinados, seus colaboradores. Às vezes, o gabarito que vai mudar a estrutura do trabalho está lá embaixo das águas. Está lá embaixo da montanha. Moisés subia no monte e ficava 40 dias jejuando e orando, vendo Deus face a face e recebendo as revelações, mas não sabia, não entendia de gestão administrativa. O sogro de Jétro aconselhou ele e ajudou Moisés a vencer os seus bloqueios estruturais. A liderança de Moisés, ela foi marcada por eventos ou manifestações de revolta, de rebeldia, por causa da deficiência que ele teve da gestão dos recursos. As pessoas notavam e se aproveitavam disso. Datão era um dos homens que mobilizou o povo contra Moisés. Deus teve que aparecer para ajudar Moisés no ministério contra aquela rebelião. Mais tarde foi o seu próprio irmão, a sua própria irmã. O irmão dele, Arão, e a irmã Miriam se levantaram, disseram: o povo é santo, não é só tu que é santo, nós somos santos na condição de sacerdotes e profetisa, o povo também é santo. Então não é só, Deus não fala só através de você, Moisés. Deus não é apenas contigo, Moisés, Deus é com todo mundo, Moisés. E se aproveitaram de Moisés, arrogando-se da condição de serem irmãos mais velhos de Moisés, arrogando-se da condição de serem mais velhos e quem sabe, mais experiente em algumas questões da vida, eles se revoltaram. Claro que Deus não aceitou e Deus os repreendeu, porque, não obstante serem mais velhos, não obstante terem uma visão diferente, eles nunca deveriam se revoltar contra o ministério de Moisés, contra uma liderança. Deus apoiou Moisés, Deus ajudou Moisés, mas Moisés teve que aprender com seu sogro. E isso é importante. Líderes, vamos ouvir as outras pessoas. Os que estão em posição mais pequena, pare para ouvir. Os que estão em posição que às vezes você não faz questão de achar importante, para ouvir. Pergunta para sua esposa, marido, como está sendo a sua liderança? Está sendo uma liderança servidora dentro de casa? Está sendo uma liderança igual a Jesus, como ele ensinou através do apóstolo Paulo, que disse: vós maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja? De que maneira Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja de uma maneira sacrificadora. Cristo colocou à disposição da igreja todos os recursos que ele tinha. Deu perdão, deu palavra, deu seu nome, deu seu sangue, até hoje dá a sua companhia. Ele disse: estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Você, marido, tem usado os seus recursos tal e qual, tem usado a sua força para abençoar a sua esposa. Você, pai, tem parado para ouvir os seus filhos? Você, mãe, tem parado para ouvir suas filhas? Todos nós temos bloqueios estruturais. No caso de Moisés, os seus bloqueios estruturais estavam na área administrativa, metodológica, na área da organização. E vou lhe dizer, Deus é um Deus de ordem. A primeira vez que vemos Deus na Bíblia, está organizando o planeta.
haja sol, haja isso, haja aquilo, haja luz, está organizando o planeta. A última vez que vemos Deus operando também, em Apocalipse 21, está dizendo, eis que faço novas todas as coisas, está também organizando. E esta era a deficiência que Moisés tinha no ministério. Jetro, com aconselhamento, salvou o ministério de Moisés. A gente fala do poder de Moisés, a gente fala da glória do seu ministério, a gente fala dos milagres do seu ministério, mas a gente não fala de quem realmente salvou o ministério de Moisés de rebeliões futuras, quem realmente salvou o ministério de Moisés, ajudando ele a se tornar uma pessoa mais saudável e cuidando da sua família. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e que nós nos encontremos na próxima lição sobre bloqueios estruturais, onde vamos falar então sobre os bloqueios que a nossa querida irmã, a mulher samaritana, tinha. Deus te abençoe, até breve. Paz do Senhor Jesus.